Olá, meninas! Aqui quem fala é a Áudria, do Ateliê Áudria Julie, e eu vim hoje aqui para pagar dívidas, né? Para ensinar vocês o passo a passo desse agulheiro de pulso, o agulheiro flor, que a gente postou na semana passada e que vocês nos devolveram dizendo que queriam aprender. Então, vim aqui hoje para mostrar como é feito para vocês, tá bom? Bora lá, que ele é muito fácil, não tem mistério nenhum, é muito simples mesmo. O que nós vamos precisar de material? Nós vamos precisar dos nossos retalhos, que vocês podem optar por fazer lisa, como essa, numa cor única, um tecido único. Essa daqui também, num tecido único, acho que eu mostrei para vocês. Estampadinha, mas um tecido único, essas duas. Olha que lindo esse tecido aqui, essa estampa. Ou então, como essa aqui, que eu usei vários retalhos coloridos, tá? E eu acho essa aqui bem interessante como uma opção, porque a gente vai conseguir ter um melhor aproveitamento ainda dos nossos tecidos, porque de repente pode ser que vocês não tenham 8 tecidos, 8 retalhinhos de um mesmo tecido para formar a flor, tá bom? Então, nós vamos recortar para montar as pétalas dessa flor 8 quadradinhos de 8 centímetros. E aí eu indico para vocês o seguinte: se vocês forem fazer dessa forma, como eu indiquei aqui a vocês, aproveitando retalhos diferentes, que harmonizem, claro, né, entre si, que vocês usem no mínimo 4 tonalidades, 4 estampas diferentes, para que fique harmonioso no final o resultado, tá bom? Porque elas vão se encontrar, tá? Então, seriam 8 quadradinhos de 8 centímetros. Para as folhas, nós vamos precisar um retalho no tom verde, ó, tomzinho de verde, para formar as folhinhas. São 2 folhas para cada flor. Vocês podem fazer de um tecido único, como essa, ou então como essa aqui, que eu fiz um aproveitamento que eu tinha tecidos diferentes. Também fica a critério de vocês, tá? Ah, eu esqueci aqui, ó, ainda aqui da flor, nós vamos precisar de 2 retalhos, não tá esquadrado, não precisa estar, desde que vocês consigam colocar nele um círculo com 8 centímetros de diâmetro. Nós vamos precisar de 2 pedacinhos como esse, um vai servir pro miolo da flor, um vai ficar aqui, vai ficar aparente aqui, então vocês podem fazer como eu fiz nessa aqui, que eu coloquei um tom de amarelo, ou vocês podem fazer como essa, que eu deixei único no mesmo tecido das pétalas, ok? Então, ela parece uma coisa única. Então, um vai ficar aqui no miolo, e o outro vai ser, ó, acho que dá pra ver, na parte de baixo, que vai formar o fundo da nossa flor, tá bom? Então, os quadradinhos para as pétalas, o quadrado maior para, digamos, para base e para o fundo, e então o tecidinho verde, que eu já falei, diferente ou não, para fazer as folhinhas. Eu não fiz o molde dessa folha para vocês, tá? Mas se alguém tiver dificuldade, é só fazer contato que a gente manda, não tem problema, mas é muito simples, qualquer modelinho aí que vocês tiverem vai servir. Eu vou passar as medidas aqui para vocês dessa que eu usei. Ela tem na parte mais larga, não sei se vocês conseguem ver, não chega a 4,5, 4,3, tá? E 8 centímetros de altura. O que a gente faz? A gente traça um retângulo, 8 de altura, 4,5, vamos arredondar, 4,5 de largura, e vem desenhando, formando a curvatura da folhinha, e você tem um molde, tá bom? Então, esse aqui seria o tecidinho para as folhas, tá? Nós vamos também usar um outro tecido, coordenando com os da flor,
para formar o bracelete da flor, né? Esse que vai segurar aqui no pulso da gente. E aqui tem medidas diferentes. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou uma pessoa pequena, meu pulso é um pulso fino, é considerado um pulso fino. Então, eu vou dar a medida que eu fiz e aí vocês considerem a medida de vocês, tá? Eu não sabia de medidas padrões, eu dei uma olhadinha na internet para trazer aqui para vocês, porque se vocês forem fazer para venda, é interessante que vocês tenham tamanho diferente, né? Que vocês tenham o tamanho P, o tamanho M e o tamanho G, para atender aí as clientes de vocês. E aí, as medidas que eu achei na internet, né, que se utiliza para pulseiras, coisas assim, seriam essas daqui, ó. Um pulso fino, ele fica entre 15 a 17 centímetros, ele é considerado fino. Médio vai de 17 a 18 e o grosso seria acima de 18. Então, é o seguinte, na minha, eu coloquei 22 centímetros de comprimento, tá? O meu pulso tem 14,5, não chega a 15, então o meu é abaixo da média aí, para vocês terem uma ideia. E a gente precisa ter esse espaço aqui, ó, deixa eu mostrar nessa aqui, ó. A gente precisa fazer o transpasse, né? Porque a gente vai fechar ela ou com botão Ritas, que eu coloquei, utilizei, ou então com velcro, mas mesmo assim a gente precisa desse espaço para a gente poder colocar o botão. Aqui a gente vai perder mais ou menos 1,5 centímetro para um lado, 1,5 centímetro para o outro, 3 centímetros, tá ok? Esse para fazer o transpasse. Vou deixar aqui essas medidas para vocês. Para um pulso fino, que seria de 15 a 17, nós vamos colocar 22 centímetros. Para um pulso médio, de 17 a 18, nós vamos colocar um comprimento de 23 centímetros e um grosso acima de 18, nós vamos colocar 25 centímetros. A largura vai ser a mesma para todos. Nós vamos utilizar 6 centímetros, que eu acho que fica bem confortável, tá bom? Consegue acomodar bem aqui a nossa flor, então 6 centímetros é bem legal, tá? Agora nós vamos aqui para a manta que nós vamos usar. A gente pode usar uma manta mais espessa, essa aqui é a R1, tá? Pode ser R2 também, ou então uma manta mais fina que vocês tiverem aí. Se vocês tiverem a manta mais grossa, vocês vão cortar 4 quadradinhos de 5 centímetros, e isso vai ser utilizado para as pétalas. Nós também vamos usar a manta aqui no bracelete e também vamos utilizar a manta aqui nas folhinhas, tá bom? E aí são retalhinhos em que vocês vão usar também. Nesse caso da manta, quando a manta é mais grossa, a gente vai cortar ele ao meio, nós não vamos colocar inteiro, tá bom? Se fosse uma manta fininha, nós colocaríamos ela inteira aqui, ó, que nós vamos fazer sanduichinhos para ir costurar na máquina agora, tá? É aqui que a gente vai montar a florzinha. Então, uma manta fina, a gente deixa o quadradinho de 5 por 5 inteiro, tá? Fecharíamos aqui, ó, tá? E faríamos o sanduíche. No meu caso aqui, a manta é mais espessa, eu cortei ao meio, senão ela fica muito alta, não fica bonito. Então, nós vamos colocar aqui, acomodar bem no centro aqui, vamos fechar, vamos alfinetar e vamos reservar que isso aqui nós vamos levar para a máquina. Nós vamos pegar esses triângulos que a gente cortou ao meio e vamos colocar dentro dos 8 quadradinhos que vão formar as pétalas da flor. Vamos fazer isso em todos eles, tá bom? Eu vou pular essa parte aqui porque eu acho desnecessário e vou mostrar aqui como que seria a parte da costura, tá? Então, vamos lá. Fizemos o sanduichinho em todas as 8 pétalas. E o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar e a gente vai lá na máquina, eu vou aproximar bem aqui para vocês verem, tá? E a gente vai fazer um pespontão aqui, um alinhavão na máquina,
usando o maior ponto. A minha é o ponto 5, só para realmente prender e fazer com que essa manta fique ali dentro, que ela não venha aqui para as extremidades, porque senão isso aqui vai dar volume aqui, entendeu? Ela vai dar volume aqui, ó, tá? Então, por isso que a gente cortou bem menor, porque a gente só quer essa manta no meio, quando fizer as curvas, porque tudo isso aqui depois, esse pedaço aqui, ó, que tá sem a manta, ele praticamente vai ser dispersado. Nós vamos recortar ele. Retomando aqui, meninas, voltei lá da máquina, prendi, né, todos os gominhos e agora a gente vai fazer a montagem aqui. A montagem dela é bem simples, tá? São duas partes. A primeira nós vamos usar 3 pétalas e na outra nós vamos usar 5, tá? Então, como que a gente faz aqui? É sempre um sobre o outro e nós vamos encaixar. Então, esse sobrepõe esse e esse sobrepõe o próximo. Nessa aqui são 3, tá? Ela vai formar aqui no meio um triângulo. Ó, vou levantar aqui para vocês verem, tá? Então, vai formar um triângulo aqui no meio. O que acontece aqui, o importante é que todas essas partes aqui se encontrem. Ó, que elas fiquem presas depois no costurar, né? Porque senão, no momento em que a gente for depois encher com o plumante, ela vai abrir demais e vai soltar. Isso aqui pode, em vez de ficar preso aqui, ó, se ela não tiver costurada, ela vai abrir e pode correr o risco dela vir para fora. Então, o importante é que todas as pontas fiquem presas. O nosso parâmetro vai ser sempre esse círculo de 8 centímetros. Ó, a gente vai sobrepor aqui, ó, e vai perceber que se a gente costurar aqui, todas as pontinhas dela vão estar presas na costura. O que que a gente faz aqui? A gente vai voltar lá para a máquina depois, tá? E vai prender esses vértices aqui, ó, só aqui, ó. Eu poderia só alfinetar, mas como vai a outra camada por cima, por segurança, eu acho melhor a gente não custa nada ir lá na máquina e passar só uma costurinha aqui, ó. Passa uma aqui para prender, outra aqui e outra aqui, tá? Junto com, lembra daqueles 2 pedacinhos, aqueles 2 quadrados em que a gente precisava colocar o círculo? Um desses vai embaixo dessa primeira camadinha de 3, tá ok? Então, nós vamos lá na máquina e passar a costura aqui prendendo essas 2 partes. E a outra é com 5, as outras 5 pétalas a gente forma a segunda parte, que é a mesma coisa. Sempre sobrepondo a primeira, ó, sobrepõe essa, que sobrepõe a próxima, que sobrepõe a próxima, e assim por diante. Da mesma forma, o importante é que todas as camadinhas aqui fiquem presas quando a gente for fazer a costura, usando de novo como parâmetro o nosso círculo, tá bom? Então, aqui, ó, no meio, essa aqui já é um pouquinho mais chatinha de montar, tá? Mas é isso aqui, ó, ela vai formar um losango, né? Aqui no meio. Ó, eu acho que é um losango, ó. Aqui no meinho, ela vai formar, mas ela também não pode ficar muito aberta. Se ela ficar muito aberta, corre o risco das pontas não serem costuradas e ela vai ficar esquisita. Porque, como eu falei pra vocês, no momento que a gente coloca a manta, a tendência dela é abrir, tá? Então, aqui, ó, nesse caso aqui, em cada pontinho, em cada vértice, vai ter 3 camadinhas sempre, ó. 1, 2, 3. Alfinetei aqui. Aqui de novo, ó. 1, 2, 3. Se não pegar as 3 é porque ela tá aberta demais. Ó. Aí tem que fechar um pouquinho mais aqui e ajeitando. Prendeu aqui. Aqui novamente. Vamos ver aqui. 1, 2, 3. Aqui. E aqui também,
tá? Aqui já tava com as 3, aqui também mais 3. Vamos pegar ali o nosso círculo só pra gente ter, ó, ok? Então, a gente vai na máquina lá e vai passar aqui uma costurinha nessas pontas só para que elas fiquem, pra gente ter a segurança de que elas não vão soltar na nossa costura final, tá? Eu vou lá fazer essa costura e volto aqui para mostrar para vocês a última parte. Bom, meninas, retomando aqui da máquina, fui lá, prendi as pontas para que a gente tenha um pouco mais de segurança agora na montagem. Como que ela vai ser feita? A gente vai sobrepor essa maior nessa menor, tá? E quando a gente sobrepor aqui, deixa eu aproximar bem, vocês procurem, porque a gente vai ter automaticamente um tecido se repetindo, vocês procurem colocar eles em lado opostos, né? Pra flor ficar bem bonita depois na hora em que a gente for abrir ela. Ó, tá vendo aqui? Ó, isso aqui, quando a gente for encher, é o que vai abrir e vai formar as pétalas, ela vai começar a aparecer. Então, nós vamos sobrepor essa maior na menor, vamos deixar aqui, vamos pegar aquele pedaço de tecido lá do início, que eu disse para vocês que não precisava nem esquadrar, e não precisa mesmo, a gente vai riscar o nosso círculo de 8 centímetros, tá bom? Vamos pegar e vamos achar o centro aqui desse círculo, tá? Para que a gente possa colocar ele aqui e mais ou menos aí com todo amor e carinho, colocar ele sobre, alfinetar e ir lá na máquina e passar uma costura total. Pra gente achar, eu pego aqui um alfinetinho, né? Aqui um alfinete, bem aqui no risco, encontrei o outro risquinho aqui, tá? Achei o meio, vinquei aqui com a minha mão, vinquei aqui, virei pra cá, vou fazer o mesmo aqui do outro lado, ó. Só um truquezinho pra gente, pra facilitar. Vinquei lá e aqui a gente vai achar o nosso centro. Então, aqui tá o nosso centro. Ó, eu tinha vincado, agora fui para outro lado ali, mas é aqui, ó. Tá? Aqui. Vamos sobrepor, como eu falei pra vocês. E vamos carinhosamente achar o nosso meio ali. Vamos alfinetar. E vamos lá pra máquina fazer a costura. Por que que é importante lá da manta, né, que é bem menor? Vocês estão vendo agora aqui, ó, no momento em que a gente fizer a costura, se a manta viesse até lá ao final, isso aqui ia ficar extremamente grosseiro. Imagina aqui, ó, 1, 2, 3 sobreposta, tá? Então, é isso aqui, eu vou lá na máquina costurar e a gente vai desvirar ela pra montar, tá bom? Aqui, tô com a nossa flor costurada. Vim aqui para mostrar para vocês, ó. Costurei no risco, né, em cima do círculo, aquele de 8 centímetros de diâmetro. E agora a gente vai cortar e desvirar ela, tá? Atenção agora aqui, na hora que vocês forem dar o pique aqui para desvirar, vocês cuidem bem para não cortar a parte de baixo, porque aqui ela fica bem tensionada, tá ok? Então, dá uma beliscadinha, né, aqui, e aí sim dá o piquezinho, tá bom? Eu vou fazer a limpeza agora aqui. Como eu usei pontos bem curtinhos, eu aqui usei 1,6. Isso me dá bastante garantia, né, de cortar essa margem aqui um pouco mais estreita, para que não fique muito volume na costura. Ok? Então, agora aqui, vamos dar um piquezinho. Essa aqui, lembrando que é a parte de baixo. O rosinha aqui que eu deixei é a parte que eu quero que fique pra cima, que vai se tornar o miolinho dela, aparente. Desvirando aqui, então.
Bom, dei o pique, desvirei, ó, tá ok? Então, agora eu vou para a parte do enchimento. Eu vou começar aqui a encher, mas eu vou, assim, para não ficar muito longo aqui o vídeo, eu acho que essa parte, né, meninas, não há muita necessidade. Aqui, como a peça é pequena, eu vou até com a mão mesmo, nem preciso de nenhum tipo de instrumento aqui para encher. Eu prefiro até fazer com a mão mesmo. Ó, ajeitando bem os cantinhos e ajeitando, ó como ela vai abrindo conforme a gente vai botando, ela vai formando, tá? Eu vou terminar de encher ela e volto aqui então para fazer a última parte, que é a montagem dela ali em cima do bracelete.